Tá Boa certo. noite. O nosso grupo. Boa noite. Olá. Boa O nosso noite. grupo Boa ficou. noite. Nós ficamos responsáveis pelo plano de ação número 3, que é uma intervenção pedagógica no plano de ensino como formalidade burocrática. Pode passar? Tá certo. Então, vou falar sobre o diagnóstico situacional, que é um desafio pedagógico identificado no curso de licenciatura em computação do IFRJ, no Campus Leste. Então, nos foi passado a situação problema, e nela apontamos a falta de políticas de formação, são alguns dos problemas que existem nessa instituição. Também, os professores não encontram incentivos para métodos ativos, ou eles também não aplicam essa metodologia ativa nos planos de aula, trazendo como planos de ensino modalidades genéricas, sem levar em consideração aquilo que os estudantes já trazem como bagagem cultural da sua própria existência. Também o reaproveitamento e desatualização do plano de ensino, ou seja, professores fazem plano de ensino para uma escola e acabam utilizando lá no IFRJ como se não tivesse nenhuma diferença entre o público-alvo e entre a metodologia utilizada. Percebemos também que a criação do PPP, do Plano Político Pedagógico da escola, ele é desinteressante por ele não valorizar aquilo que a comunidade apresenta como cultura, apresenta como história, apresenta como valores. E também a pouca participação da comunidade, dos professores, nessa criação do PPP, tendo em vista uma forma genérica de tratar a escola, sem levar em consideração os estudantes e o local em que ela está inserida. Pode passar? E trazemos como objetivos, temos ali o objetivo geral, nós estamos propondo uma transformação e transformar esse planejamento escolar, deixando ele um pouco mais próximo da realidade da escola, daquilo que os estudantes têm como referência cultural já na sua bagagem. Os objetivos específicos, elencamos 3. O primeiro seria integrar essa comunidade, integrar os planos de aula nessa didática com os professores, inserindo as metodologias ativas e articulando a teoria e a prática, levando sempre em consideração, já que estamos tratando de curso tecnológico, os estudantes, eles já tendem a trazer tecnologias como base de vida, como base de existência, como a base para a escolha do curso. Pode passar? Bom, e dentre as estratégias e ações detalhadas, nós incluímos, então, 7 estratégias para serem feitas ao longo de vários meses. E a primeira estratégia, então, é fazer a revisão desse plano de ensino, envolvendo diversos setores, dentre eles o setor pedagógico, né, incluindo os professores, né, os docentes, com o objetivo, então, de atualizar os planos de ensino para um novo alinhamento. E com isso, então, levando em torno de 2 meses, essa estratégia, então, leva ao resultado de trazer essa revisão de todos os planos de ensino e uma aprovação de um plano novo para uma nova gestão. E a nossa segunda ação, então, é fazer reuniões de alinhamento, isso levando em torno de 1 mês, com o objetivo, então, de reuniões quinzenais com os professores, coordenação e os estudantes, para a gente trazer novos alinhamentos ali com toda a comunidade. E o nosso resultado nessa ação é buscar trazer novas informações e documentar isso nessas atas dessas reuniões, registrando essas decisões e alinhamentos. E a nossa terceira estratégia, então, é fazer atividades integradoras, envolvendo os docentes, que implementando atividades de avaliações integradoras. E com isso a gente tem o objetivo de trazer, então, atividades que contemplem conteúdos interdisciplinares para os alunos. E isso levando em torno de 2 a 4 meses.
E a nossa quarta ação é fazer, então, a valorização do conhecimento prévio dos alunos, então, envolvendo todos os docentes e a equipe de tecnologia, né, diagnosticando e valorizando o conhecimento prévio desses alunos, e ao final a gente busca o resultado de trazer uma avaliação e acompanhamento desses discentes, verificando, então, seus índices de engajamento durante essas reuniões. Pode passar, por favor. E a nossa quinta ação é o trabalho com equipes com papéis rotativos, envolvendo, então, o setor pedagógico, onde os docentes, então, vão atualizar esses planos de ensino, e isso vai levar em torno de uns 2 a 5 meses, e ao final a gente busca a conclusão de projetos e atividades adicionais para esses portfólios dos estudantes. E a sexta ação é fazer oficinas e projetos e atividades integradoras, envolvendo, então, os docentes e os líderes de grupos, e a gente busca, então, ao final, ter microaulas de orientação e proposições de projetos reais, e kits de projetos. E a nossa sétima e última ação é, então, utilizar as mídias digitais para contemplar metodologias utilizadas dentro das salas de aula, né, com as salas de aulas investidas, envolvendo principalmente os docentes, e, ao final, a gente busca, então, avaliar a taxa de adesão a essas tecnologias e participação dos alunos, de forma online, nessas estratégias. Bom, para metodologias utilizadas para desenvolver esse plano, escolhemos então metodologias que colocaram os estudantes no centro do processo de aprendizagem. Isso inclui atividades ativas, momentos lúdicos, trabalho em grupo, participação colaborativa. A proposta, ela valoriza práticas que sejam inovadoras, acessíveis e que respeitam as diferenças entre os alunos. Então, dessa forma, nós garantimos que todos possam aprender de maneiras significativas e conectadas com a sua realidade. Então, as metodologias ativas, que é a participação ativa dos estudantes, aulas lúdicas, dinâmicas colaborativas e conexão entre a teoria e a prática. E abordagens utilizadas, nós utilizamos a aprendizado baseada no projeto ABP, que permite que o aluno produza algo concreto a partir de um problema real, estudos de caso que ajudam na análise de situações que acontecem no cotidiano, na sala de aula invertida, em que o aluno tem acesso ao conteúdo antes do encontro e o tempo em sala de aula é usado para discutir a aplicação desse processo e discutir sobre o conteúdo. As atividades colaborativas, elas estimulam a cooperação e o desenvolvimento coletivo. Então, essas estratégias ajudam que o aluno a entender melhor os conteúdos e a participar de forma mais ativa. Pode passar, por favor? Então, as metodologias ativas. Então, com isso, a integração da comunidade, ela também prevê uma participação dela. Então, com a comunidade acadêmica, os profissionais da área, essa integração ela é importante porque promove a troca de experiências, aproxima os alunos no mercado e fortalece as habilidades pedagógicas e tecnológicas. Então, o diálogo com diferentes atores, ela também amplia a visão sobre a profissão. Então, o uso de mídias digitais, elas terão um papel, então, central nas atividades, elas serão usadas como ferramenta de ensino, como recursos, como vídeos, podcasts, plataformas virtuais e materiais interativos. Além disso, os alunos vão produzir seus próprios conteúdos digitais, que contribuem para a aprendizagem e a criatividade e avaliação de forma mais dinâmica e atual. Então, isso leva o protagonismo estudantil, que é o ponto fundamental a incentivar que os estudantes, que eles terão espaço para criar, apresentar as ideias, a participar ativamente do processo de aprendizagem. Então, essa postura, ela vai fortalecendo a autonomia e a responsabilidade e a construção da identidade profissional. Pode passar. Tá certo. E como estratégias de avaliação e monitoramento, nós iniciamos nosso plano de ação a partir da revisão de todos os planos de ensino.
Então, assim, o que não se mede, não se melhora. Então, como estratégia de monitoramento, faz-se necessário uma revisão contínua desses planos de ensino também, verificando se são atuais, se são relevantes, e etc. Além disso, como uma estratégia para a gente avaliar se todo o nosso plano de ação está tendo, sim, está surtindo efeito, é importante a gente verificar a participação ativa de estudantes e comunidades em atividades propostas, tá? A gente só vai conseguir realmente identificar se realmente estamos atingindo uma melhoria significativa na aprendizagem através de ações, através de avaliações formativas, através de projetos desenvolvidos, como dissemos anteriormente, uma aprendizagem baseada em projetos, projetos relevantes, e além disso, através de um feedback qualitativo a respeito das metodologias que estão sendo aplicadas em sala de aula. É importante também a gente promover um monitoramento semestral com reuniões de acompanhamentos e, inclusive, de conteúdos que vão ser registrados em atas, tá? Então, essas reuniões semestrais vão ser, terá a participação de professores, coordenação, de representantes de estudantes e membros da comunidade, né? Tem uma frase que é muito importante, é que sem envolvimento não há comprometimento. Então, como estratégia de avaliação e monitoramento, a gente colocou também esse tópico, tá? Além disso, é importante que tenha-se ênfase em práticas inovadoras, inclusivas e contextualizadas. Então, assim, será que o que está sendo produzido, ensinado, fomentado em sala de aula é inovador? Ele estimula a criatividade? Ele é inclusivo? São contextos atuais relevantes? Então, é através dessa autoavaliação ou avaliação que a gente também vai avaliar se estamos tendo progresso com relação às nossas ações, né? E diminuir a evasão do público do curso de licenciatura. Além disso, como ferramentas de avaliação e monitoramento, faz-se necessário checklists, questionários, registros de atividades, questionários e pesquisas, né? De satisfação com os estudantes, com os docentes, os membros da comunidade, avaliando a percepção sobre as metodologias ativas que estão sendo colocadas em práticas e se realmente elas estão ocorrendo e se está tendo uma melhora com relação à educação, tá? Aqui também, integração criativa com trilhas de desafios, badges e pontos. É bem interessante, a Microsoft ela usa insígnias, são badges. Então, ela tem trilhas de desafios, e aí os alunos, conforme vão concluindo essas trilhas, eles vão recebendo insígnias. Então, a gente também pode avaliar qualitativamente e quantitativamente se os alunos estão se sentindo engajados, pertencentes. Acaba que gera uma gamificação e, às vezes, até uma disputa sadia entre eles, e acaba que a gente consegue medir se realmente está havendo um aproveitamento, se está havendo um engajamento. Além disso, autoavaliação semestral com ajustes contínuos. Importante se ter métricas para poder fazer a avaliação, não ser algo aleatório. Muitas das vezes a gente vê um aluno gosta de um pensamento de um aluno, ou às vezes até se simpatiza. Para que isso não ocorra, é importante a gente ter métricas, ter rúbricas para avaliar inovação, relevância, viabilidade, clareza e qualidade. Monitorar, né, a participação dos discentes, a gente colocou como uma meta de avaliação ter mais de 70% de participação. Além disso, a adição de projetos relevantes ao portfólio do aluno. Esse caso proposto, ele fala a respeito de muitos alunos que já estão inseridos na parte de informática e que, por exemplo, não tem conteúdos relevantes. Então, acho que é importante a gente verificar se houve uma adição de projetos relevantes ao portfólio desses alunos. Autoavaliação docente no final de cada semestre, refletindo também sobre a eficácia das metodologias, cumprimento dos objetivos e experiências dos estudantes. Isso tudo como para a gente avaliar e medir se realmente as ações propostas estão sendo relevantes e se a gente está atingindo o objetivo proposto e melhorando significativamente o aprendizado de todos os alunos do curso de licenciatura. É isso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, pessoal?
Atingimos, então, aí, o objetivo proposto, né? Obrigado aí a todos.